Olá a todos, sou Ismael Nascimento e neste vídeo irei estar falando sobre Carrying Parameters ou o famoso Carrying Params também. É basicamente a mesma coisa. E antes de tudo eu queria falar um pouquinho sobre o que é e como utilizar e em quais momentos ou em quais contextos você poderia utilizar Carrying Params, ok? Porque a questão de prática é bem simples, eu vou estar mostrando aqui também na prática, especificamente vou mostrar para o lado de front-end, tá? Então existe também Carrying Params para o lado de back-end que segue o mesmo conceito também, só que forma diferente de ser aplicado na prática, ok? Então vou explicar aqui na prática referente a front-end, mas os conceitos servem tanto para front-end quanto para back-end. E claro, eu não poderia deixar de avisar que Carrying Params ou Carrying Params, enfim, é diferente basicamente de Path Params, ok? O que é que seria um Path Params? É literalmente quando eu tenho o seguinte. Então, deixa eu colocar aqui, eu tenho minha url.com, por exemplo, /path. Então, isso aqui seria o famoso Path Params, tá? E o Carrying Params, o que é que seria Carrying Params, meu? Basicamente, quando eu tenho minha url.com, geralmente posso ter o barra, ou já posso ter direto aqui o meu... aqui é o símbolo basicamente de Carrying Params, que seria o ponto de interrogação, e aí eu tenho, por exemplo, um aqui igual um velho, e eu tenho o meu conector, que geralmente é o comercial, que 2 igual velho 2. Então isso aqui especificamente seria um URL com Carrying Params, isso aqui seria um URL com vários paths, ok? Ismael, eu posso ter uma URL que tenha paths e Carrying Params? Com certeza, é só pegar literalmente a combinação aqui dos dois. Então url.com /path1 /path2, e aí poderia vir no caso aqui, né, aqui igual velho, e por exemplo que 2 igual velho 2, e por aí em diante, ok? Então pode ter sim Path Params juntamente com Carrying Params em uma mesma URL. Isso aqui tanto é utilizado para front-end quanto para back-end, só que a aula hoje é específica para front-end, no caso a prática, beleza? Que os conceitos seguem o mesmo tanto para front-end quanto back-end, igual eu falei lá no início. Então vamos de fato parar de enrolação e vamos um pouquinho mais para conceitos práticos, ok? Então vamos lá, onde é que eu geralmente encontro Carrying Params no meu dia a dia? E todo mundo, quase todos os momentos se encontra uma URL com Carrying Params, tá? Em que momentos principalmente? Separei três contextos que você pode utilizar, ou você geralmente utiliza Carrying Params no seu dia a dia, ou você pode utilizar também no seu contexto da sua empresa, beleza? Então o primeiro deles, bem simples e bem notável todos os dias, é quando você pesquisar algo no Google aqui e você consegue aqui, ó, tem um ad do Google e você vai clicar nesse ad, e quando você clica nesse ad você pode ver que tem uma URL aqui super grande, super gigante, e dentro dessa URL o que deixa geralmente grande é alguns Carrying Params também. Então vamos até pegar aqui essa URL e estou utilizando aqui a ferramenta do Postman, já tinha até copiado aqui inclusive, ó, a ferramenta do Postman, para nós conseguir visualizar um pouquinho melhor essa questão aqui de quais Carrying Params existe nessa URL. Primeiramente, eu queria pegar aqui essa URL e queria dividir em algumas questões, igual eu falei para vocês lá no início. Deixa eu pegar aqui o meu Notepad, basicamente. Eu vou pegar essa URL que é super grande. Nessa URL que é super grande, eu vou aqui separar ela. Então, primeiro aqui eu tenho, de fato, igual eu falei para vocês, geralmente é algo semelhante a isso. Então eu tenho aqui os meus Path Params, e aí depois dos dois pontos aqui eu tenho de fato todos os meus Carrying Params, né? Então é bem grande aqui. Então eu posso ver que tem o Partner aqui, eu tô na URL que é super mais chatinho de analisar assim, por isso que eu coloquei no Postman ou alguma outra ferramenta que mostre para você. Mas beleza, então Partner, eu tenho aqui também sempre, ó, conector aqui, deixa eu ver, eu tenho um outro aqui para falar a verdade, bem aqui antes. Então eu tenho 3, né, igual o Postman está mostrando, mas eu estou separando por URL. Então eu tenho um Partner, tem um CM _MMC e tem um GC
o Gclid, para falar a verdade, enfim, o GCLID, enfim, no post ele mostra já mais bonitinho, como eu mostrei o que e o velho, então mostra certinho aqui os valores, tá? Então, beleza. Então, geralmente, como é que isso aqui, o Google utiliza isso? Geralmente, nós temos aqui, e quem programa, quem já fez alguma coisa, nós temos o seguinte cenário. Nós temos uma página da web, enfim, seja e-commerce, seja uma página de mostruário, seja qualquer tipo de página, e nessa página geralmente as pessoas colocam o Google Analytics, colocam o script do Google Analytics, beleza. Então, quando eu tenho o script do Google Analytics dentro de uma página e eu recebo esses parâmetros, por exemplo, possivelmente o Google ele vai identificar que vamos supor que a Fast Shop, com certeza tem o Google Analytics aqui integrado, então o script do Google Analytics vai identificar quais são os parâmetros que de fato veio e que de fato vão ser enviados para o Google Analytics. Vamos supor que esses 3 parâmetros, o script do Google Analytics que está dentro da página do Fast Shop, pega eles e enviam as informações que estão ali no valor de cada parâmetro para o Google Analytics. Ponto. É uma forma de utilizar o Query Params para enviar Google Analytics, para enviar o Analytics, enfim, ou para enviar para qualquer outro lugar, seja Analytics ou não, tá? Beleza. Esse é a primeira forma de contexto que você consegue utilizar hoje, que você encontra e consegue também utilizar o Query Params, ok? Então vamos para o segundo contexto que encontramos a utilização de Query Params e também podemos utilizar dentro do nosso contexto Query Params, ok? Então vamos lá. A segunda opção é quando você, por exemplo, escaneia um QR Code ou você vai compartilhar um link de uma aplicação mobile. Quando eu crio uma aplicação mobile ou crio um QR Code, eu posso adicionar Query Params e nós vamos entrar na prática ainda sobre como criar, como pegar e por aí vai, Query Params para o front-end, especificamente com JavaScript, ok? Nativo, HTML, CSS, JavaScript, nada de lib, nada de framework, porque aí funciona para qualquer, de certa forma, qualquer framework geral de front-end. Mas vamos supor que você vai gerar um QR Code que vai ter um link quando a pessoa escanear, e eu vou pegar primeiro isso. A pessoa vai gerar um QR Code que vai ter, por exemplo, um query param chamado source, tá? Então, por exemplo, vai ter lá toda a URL que precisa. Vamos desenhar, no caso, anotar aqui. Então, eu tenho minha URL, então minha qrcode.com, vamos dizer assim, que seria a URL. Opa. URL underline QR Code, traço QR Code. E aí nós podemos colocar, por exemplo, aqui source igual a app, por exemplo. Então, quando a pessoa escanear esse QR Code, vai vir com essa URL aqui, ok? Quando abrir a página que a pessoa vai escanear, lá dentro dessa página, a página vai identificar que veio com esse parâmetro aqui, com esse Query Params Source, e vai fazer o que for preciso. Vamos supor que vai enviar para o próprio Analytics do sistema, ou, por exemplo, sabendo que veio do app, ele pode exibir uma informação específica para pessoas que vieram do app, ou pessoas que vieram via QR Code. Pode mudar a página, pode mudar o tutorial, pode mudar o que desejar a partir do dado obtido via esse Query Params aqui, ok? Poderia ser poderia ser mais, por exemplo, poderia vir aqui color blue. Se a cor veio blue, a página vai ficar, por exemplo, azul. Ah, não veio, Ismael, o Query Params color. Beleza, coloca uma cor de furo, então. Branco, preto, sei lá. Mas aí é um dos contextos que vocês podem estar utilizando o Query Params. E também vocês podem encontrar no dia a dia bastante utilização hoje de QR Code. Com certeza, toda vez que você abre um QR Code, vai ter Query Params identificando se veio de aplicativo, se veio de um site, se veio de uma mídia eletrônica, de uma TV, do YouTube. Enfim, ok? Então é uma forma bem utilizada aí atualmente. A outra forma que eu estava falando é sobre um aplicativo. O aplicativo também pode gerar um link de compartilhamento, por exemplo, o Facebook. O Facebook vai lá, vai compartilhar, por exemplo, um post, uma imagem, e ele vai gerar um link para você compartilhar, e possivelmente vai ter alguns Query Params identificando de qual celular, de qual
fonte veio, qual é o usuário e por aí vai. Por que ele vai colocar esses Karen Partners? Porque quando você abrir esse link em outro lugar, possivelmente ele vai pegar essas informações e vai enviar para o Analytics deles, ou vai fazer alguma coisa específica a partir dessas informações que vieram no Karen Partners, beleza? Último exemplo que nós podemos encontrar no dia a dia aí. E também podemos utilizar dentro dos nossos contextos, dependendo do que você quer fazer. Estou mostrando aqui formas e contextos que você tanto utiliza no dia a dia, quanto também você pode utilizar dentro do contexto da sua empresa para melhorar alguma forma, beleza? Então, último aqui, questão de vaga. Né? Então, tanto de e-commerce, como eu mostrei ali do Fast Shop inicialmente, quanto de vagas também, LinkedIn, entre outros, enfim. Esse aqui eu estou mostrando no Programator, que é um pouco mais específico para vagas de programação. Mas aqui vocês podem ver que a URL não tem nada, beleza? Só que, imagina que o Programator tivesse aí a mesma coisa, tivesse um aplicativo. Um aplicativo que teria uma listagem ali de vagas. Você ia clicar na vaga e queria compartilhar com alguém, beleza? Quando você compartilhasse com alguém, teria alguns Karen Partners, por exemplo, a fonte foi de um aplicativo, foi de um iOS, por exemplo, teria ali essa questão de quando viesse, vamos supor que teria aqui, source é igual app, e aí eu vou colocar mais um Karen Partners aqui chamado, por exemplo, Medium, vai ser igual, por exemplo, Gmail, beleza? Se eu pegasse, vamos supor que do aplicativo, a pessoa abriu o aplicativo, mandou esse link para alguém, a pessoa poderia acessar via celular. Vamos supor, vou colocar aqui mais um, vamos supor que tivesse aqui user, type user é igual admin, beleza? Vou até pegar esse conceito, fica bem legal de explicar. Vou colocar aqui também. Vocês podem ver que eu vou ter 3 parâmetros. Vamos supor que esse link foi gerado a partir de um aplicativo ou até da dashboard, enfim, do próprio Programator. Então eu tenho aqui 3 Karen Partners, que seriam source, ou seja, de onde veio. No caso, eu estou pegando que foi gerado a partir de um aplicativo. O meio dele foi através de um e-mail. Foi um e-mail que a pessoa conseguiu obter essa URL, vamos dizer assim. E o último foi o tipo de usuário que compartilhou essa URL. Vamos supor que eu estou na dashboard do Programator, vamos supor que eu sou aqui um recrutador e eu quero compartilhar esse link para outras pessoas. E quando a pessoa abrir o link, eu quero saber que tipo de usuário foi que compartilhou aquele link. Se foi do tipo admin, se foi um usuário normal, vamos dizer assim, qualquer outra pessoa. Então, nesse caso aqui, o tipo dele foi o admin, então eu usaria isso para o quê? Eu poderia usar isso para 2 formas, para Analytics, como sempre, que eu acho que é uma das formas mais utilizadas. E também eu poderia utilizar o seguinte: olha, eu tenho uma empresa que tem vários recrutadores e eu quero saber qual foi o recrutador que mais compartilhou o link e mais pessoas entraram. Então, por exemplo, foi do tipo admin, foi de um outro tipo, ou eu poderia até mesmo ter user ID aqui, poderia ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir disso eu poderia pegar o user ID, enviar para o meu Analytics e depois eu poderia analisar o seguinte: olha, esse usuário aqui, né, que vai vir aqui na minha URL, esse usuário aqui compartilhou esse link aqui e muitas pessoas tiveram acesso, ou seja, esse cara é mais influente. Aí eu estou entrando muito na área de Analytics, que é no meu dia a dia que eu mais utilizo o Karen Partners, tá? Que é para enviar dados para Analytics em si, mas eu mostrei outros contextos que vocês poderiam facilmente estar utilizando e vocês utilizam no dia a dia. Mas beleza, vou acabar com a teoria por aqui. Se vocês tiverem entendido, show. Se não tiverem, coloca nos comentários alguma coisa que eu acho que com prática também vai ficar melhor. A questão de manipular Karen Partners via URL no lado do front-end em específico, ok? Então eu vou fechar isso aqui. Eu estou deixando aqui a documentação aberta, eu devo colocar o link dessa documentação especificamente na URL desse vídeo. Eu não vou criar um repositório de GitHub, até porque tem exemplos aqui que inclusive eu vou utilizar, mas eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, geralmente os pontos mais importantes, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui, bem simplesmente, um código HTML que tem um básico do básico para rodar, apesar que se eu tirasse tudo isso também rodaria, mas enfim. E HTML, show. Eu estou executando aqui, utilizando o Live Server. Deixa eu ver. Live, alguma coisa que eu estou utilizando.
para ele executar de forma aqui, ó, live server, para ele executar de forma local. Então se eu venho aqui, se eu não me engano tá na 127, correto, 127. Vou abrir também aqui agora o meu console, show. Aqui, isso aqui, beleza. Nós vamos basicamente utilizar mais essa questão aqui do console de fato. Então vamos lá para a programação de fato. Eu vou até, para facilitar aqui, vou copiar essa parte aqui especificamente. Então vou vir aqui, tem uma estrutura básica que é HTML e no final temos um script, ok? Deixa eu aumentar isso aqui, ficar mais legível. E é isso aí. Então primeiro, como é que eu consigo capturar as carrying params que eu tenho na minha URL? Então posso utilizar simplesmente isso aqui, e aí eu consigo passar o seguinte: window.location.href, porque href ele vai me trazer toda a minha URL por inteiro, tá? Então se eu venho aqui, executa href, vamos supor que eu tivesse qualquer outra coisa, barra isso aqui. Ok, vou dar um enter. Ele não vai encontrar nada, mas se eu executa href, ele me traz a URL por inteiro, ok? Então, show. Ok, então a partir disso eu consigo pegar toda a minha URL, que é de onde o URL Search Params vai extrair ali os carrying params. Ok, então como é que eu de fato sei quais são os carrying params que eu tenho? Eu posso simplesmente colocar aqui um console.log search params. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Show, beleza. Agora sim. Vou colocar aqui name igual Ismael e um outro seria last name igual Ash. Show. Vocês podem ver que não apareceu nenhum aqui, mas se eu faço o seguinte, deixa eu ver, eu vou literalmente pegar esse código realmente aqui. Deixa eu ver se ele vai me trazer assim ou não. Beleza, trouxe inteirei, tá show. Legal, agora sim. Ele mostrou aqui algumas questões, né? Ele mostrou pra mim que eu tenho aqui geralmente last name, cadê? Ponto split. Deixa eu fazer esse split. Ok, deixa eu... Show, aqui no geral ele tá mostrando pra mim alguns parâmetros. Deixa eu só colocar ponto velho, se ele pega especificamente os que eu quero. Legal, os velhos. Então, possivelmente ele tem as keys, ok. Aqui. Show. Então, beleza. Então, aqui eu consigo pegar. Vamos supor que eu quero pegar um específico. Vamos supor que eu quero pegar só o meu nome, tá? Então, searchparams.get. Vou colocar dentro do console aqui. Mais fácil. Eu quero pegar só o parâmetro name, por exemplo.
Nada, deixa eu colocar last name. Beleza, por algum motivo ele não tá querendo pegar aqui, ele tá entendendo que isso aqui tudo... Ele tá entendendo que isso aqui tudo é um parâmetro por inteiro. Deixa eu, inclusive, recriar isso aqui. Legal. Aqui, ó. Ponto get. Não retorna nada, mas se eu coloco last name, ele já me retorna hash, que seria o que? O valor do parâmetro last name. Beleza. Deixa eu... Vou colocar aqui a search params.to string. Legal. A única coisa que tá chatinha aqui nesse vídeo aqui, por algum motivo, ele tá pegando a minha URL por completo, como fosse um parâmetro. Eu quero que ele pegue só a partir do name. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte. Ponto split. Outra forma também de eu pegar os parâmetros, aqui pelo search seria a forma mais adequada, para falar a verdade, para pegar os parâmetros. Mas outra forma também que você poderia pegar os parâmetros seria o seguinte, né? Criando aqui como fosse um método útil, bem rapidamente, seria, geralmente, igual eu falei para vocês, é depois do símbolo de interrogação. Então vocês poderiam fazer o seguinte, eu consigo pegar aqui, ó, post params window.location href.split. Eu vou dar um split por isso. E o que é que ele vai me retornar? Ele vai me retornar aqui no caso, eu vou até fechar aqui aqui eu vou começar a programar aqui no próprio beleza, params legal. Posso até melhorar isso, que é colocar aqui, ó, pego porque params deixa eu abrir de novo esse console. Beleza. Beleza. Então ele retornaria isso aqui. E aí você poderia dar um split pelo símbolo aqui, que retornaria aí basicamente aqui e o valor. Ismael, eu quero pegar aqui do nome, por exemplo. Então nós podemos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que você sabe que o nome está no 1 e eu quero, por exemplo, pegar aqui. Separo. Então aqui eu consigo trazer aqui e o valor, tá? Aqui é uma forma, igual eu falei para vocês, que é de forma manual fazer o que o URL Search já faz, tá? Mas geralmente o recomendado é dessa forma aqui que tem na própria documentação, que é você pegar uns parâmetros por aqui, dar um search, com o toString você consegue colocar, search.
O ideal é você realmente usar o RLS Search Patterns mesmo que aqui por algum motivo tá dando um erro, tá pegando aqui o restante. Mas aí, por exemplo, tem vários métodos bem interessantes aqui, eu não vou passar por todos, mas tem esse método que eu poderia mudar o valor de um parâmetro que a pessoa pega. Então, por exemplo, o parâmetro last name, eu poderia tá hash, a pessoa poderia setar para hash 2. Então você conseguiria aqui, ó, vai estar lá hash 2, se você quisesse. Você poderia, por exemplo, saber se um determinado parâmetro existe usando aí o search param.has. Então, vamos supor que eu queria verificar se o last name existisse, ele vai trazer um true ou false. Então, existe aqui alguns métodos do search param que é super importante. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu queria principalmente passar aquela parte de conceitos que onde é utilizado no dia a dia atual e você talvez não sabia, e também quais contextos você poderia utilizar aí dentro da sua empresa, ok? Aí depende, enfim, dentro do contexto, dentro de regras de negócio da sua empresa, ou como isso poderia te ajudar no dia a dia ou de alguma forma, beleza? A questão de programação aqui, como eu falei para vocês, tem a documentação, eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo. E, enfim, existem diversos outros exemplos na internet sobre como pegar parâmetros da URL. O mais importante é você entender o conceito e como ele pode ser utilizado aí no seu dia a dia, dentro do seu contexto, na regra de negócio da sua empresa, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e foda-se, é isso aí.